Esse é um espaço para que possamos juntas nos tornar mais parecidas com Jesus e ser quem Ele nos chamou para ser. Então pega seu cafezinho e vamos papear. Sejam bem-vindas a mais um episódio da segunda temporada do Café com Ferda. Oi, amigas, como vocês estão, meus amores? Mais uma semana juntinhas por aqui. E eu já tô aqui com o meu cafezinho. Olha que fofinha essa xícara, gente. Eu tenho ela desde que eu casei, se eu não me engano. E foi a minha avó que me deu. Ela é bem pequenininha, uma fofura. Parece uma xicrinha de boneca. Ai, gente, que delícia de café. Meu Deus, eu amo café forte, assim, ó, bem forte mesmo. Amigas, hoje eu quero trazer um assunto pra vocês que eu tô refletindo a semana toda, praticamente, porque foi algo que me aconteceu. E eu ainda tô digerindo isso que me aconteceu, porque foi algo inusitado na minha vida e que eu não esperaria que eu tivesse tantos insights assim ao fazer isso. E como vocês puderam perceber no título, hoje nós vamos falar sobre o que um corte de cabelo e um término de relacionamento têm em comum. E pra gente começar a falar sobre esse tema, pega seu cafezinho e vamos papear. Como vocês puderam perceber, caso vocês estejam vendo esse podcast em vídeo, eu cortei o cabelo, amigas. Sim, cortei. E quem me conhece sabe o tanto que eu sou apegada nesse meu cabelo. Eu amo cabelo grande, inclusive foram muitos anos para ele chegar naquele comprimento que ele tava. Então doeu muito no meu coração ter que cortar ele. Porque quem tem cabelo cacheado sabe que cortar nem que seja um dedo do cabelo, aparenta que você cortou horrores por conta do fator encolhimento. Então, você pode cortar o mínimo possível do seu cabelo cacheado, sempre vai aparentar que você cortou. Nunca vai ser uma coisa que, tipo assim, nossa, o cabelo ficou mais bonito. Não, é sempre aquela coisa, nossa, você cortou o cabelo. Sabe? Diferente do cabelo liso, que às vezes você corta e você fala, nossa, mas parece que deu uma vida, né? O cabelo cacheado parece que não, parece que dá o efeito oposto, assim, que a pessoa já olha de cara, já vê que não tá grande, tá curto e que, sei lá, de certa forma você perde ali um pouco a beleza. Então essa sempre foi um pouco a questão pra mim, porque eu sempre fui muito apegada, sempre apoiei muito a minha autoestima no meu cabelo. Apesar de eu me achar muito linda de todas as formas, sabe? De cabelo liso, cabelo cacheado, cabelo curto, cabelo longo. Eu sou linda de todas as maneiras, porque assim, gente, fala sério. Espelho, espelho meu. Existe alguém mais bela do que eu? Não. Eu sou a mais maravilhosa. Tô brincando, gente. Vamos lá. Quem me conhece sabe que, né? Isso aqui é uma brincadeira. Essa autoestima é lá em cima. Mas não foi assim quando eu cortei o cabelo, tá? Essa autoestima não tava alta desse jeito. E por conta desse meu apego, acaba que eu passo muito tempo sem cortar o meu cabelo. Foram anos que eu passei sem cortar o cabelo. Cortava, assim, esporadicamente. E o pouco que eu cortava era a maior diferença do mundo. Então, eu sempre evitei de fazer essa manutenção. Tá aí o primeiro erro. Porque quando você deixa de cortar o seu cabelo periodicamente, que geralmente falam que é de 3 em 3 meses, acaba que suas pontas elas vão se abrindo cada vez mais e vão ficando cada vez mais danificadas. Quando você vê, você vai ter que cortar praticamente o dobro daquilo que você precisaria se você tivesse seguido a ordem certinha e cortado no tempo correto. O que gera para você mais danos. Você acha que você está guardando alguma coisa. Você acha que você está ganhando alguma coisa em não cortar o cabelo, mas na verdade você só está se prejudicando. E no fundo a gente sabe que é correto cortar as pontas do cabelo, mas a gente não faz, a gente se acomoda. E a gente só percebe o quanto elas estão danificadas quando a gente faz uma chapinha, quando a gente faz uma escova, porque é aí que a gente vê o cabelo no seu real estado. Porque o cabelo cacheado, você vai ali finalizando ele, se enche de creme, você mascara o que ele realmente é. Ele aparenta estar saudável, mas não está. Essa é uma das coisas que eu sempre pensei sobre o cabelo cacheado. É incrível. Quando alguém falava assim pra mim, nossa, mas seu cabelo é tão bom, hidratado e tal, eu sempre ficava tipo, nossa, gente, mas não é. Tá claro que não é hidratado. É só eu tirar esse creme daqui, fazer uma chapinha que vocês vão ver o terror que tá esse cabelo. Mas aí eu, obrigada. Obrigada. Realmente, tá bem saudável mesmo, eu cuido bastante dele. Mentia pra mim mesma. Às vezes, algumas pessoas reparavam, porque depois de uns dias dele lavado, você já consegue começar a perceber alguns defeitos. Quando você lava, é aquela maravilha, o cabelo tá ali com a água que ele precisa, com a finalização que ele precisa, com os óleos que ele precisa, mas no decorrer dos dias, você passa a ver a reação dele com
as adversidades da vida, com o tempo, com o clima, com as fontes de calor, etc. E aí surgem alguns comentários. Nossa, mas olha, você está precisando fazer alguma coisa nesse seu cabelo. Esse seu cabelo está precisando de atenção nisso, aquilo, tal. Você escuta ali e fala, é verdade, eu sei que tem que fazer, mas... Ai, não, deixa assim, tá bom, eu tenho dó, não quero, tenho medo, não quero desapegar, eu tenho medo de como eu vou ficar se eu cortar, e, enfim, inúmeras desculpas. E como a gente tem falado de ciclos por aqui, quando um ciclo se encerra, outro ciclo se inicia, é um momento oportuno da gente falar sobre términos. Porque o término de um relacionamento é o fim de algo, mas pode ser o começo de algo lindo que o Senhor tem para a sua vida. Ainda que doa, por mais que seja difícil sustentar uma decisão, é muito mais difícil você manter algo que claramente já está acabando com a saúde do seu cabelo, ou melhor, do seu relacionamento. Esse relacionamento pode até ser bonito por fora, assim como o meu cabelo cacheado, finalizado, mas por dentro tá todo danificado. Tava acabando com a saúde do meu fio. Também estava acabando com a minha autoestima. Por mais que ele tivesse ali grande, do jeito que eu queria, mas o que adiantava eu ter o cabelo grande, sendo que ele não estava saudável? Então, o que adianta você ter um relacionamento por status, de repente, por apego, por dependência, por carência, se no fundo isso não tá te produzindo bons frutos? Se no fundo está acabando com a sua saúde mental, se no fundo está só te arrastando para baixo, se no fundo está só te afastando da presença de Deus, se no fundo você já não sabe nem quem você é mais, não tem nem mais a sua identidade firmada em Cristo, porque esse relacionamento roubou tudo que tinha de bom em você. E manter ele é confortável, e empurrando com a barriga é muito confortável. Você não cuidar, você não fazer aquilo que tem que ser feito para fazer com que esse relacionamento fique saudável, você vai só indo e se afundando cada vez mais, assim como aconteceu com o meu cabelo. Nos últimos anos, sendo bem sincera para vocês, eu não cuidei do meu cabelo. A única coisa que eu fazia nele era passar shampoo, condicionador e de vez em nunca uma máscara. Óleo, meu cabelo não via. Hidratação, meu cabelo não via. Pelo contrário, ele ficava cada vez mais rebelde pela água dos Estados Unidos, inclusive, e pelo clima. Graças a Deus, ali no meio tempo, eu tive uma oportunidade de fazer um procedimento nele, de fazer uma hidratação, mas foi só isso e pronto, sabe? Tive ali uma ajuda, mas logo depois eu simplesmente parei de cuidar. E ele foi ficando cada vez pior. Só que aí você vai precisar tomar uma decisão na sua vida. Você vai precisar tomar a decisão de cortar, porque chegou em um momento insustentável, que esse relacionamento está frágil, esse relacionamento já não tem esperança, porque para esse relacionamento ter esperança envolve muitos fatores, tá? Não é tão simples dizer, cada caso é um caso. Porém, você precisa tomar a decisão de cortar. E é uma decisão muito difícil, porque você se depara ali com aquela situação, entendendo que aquilo já não te faz bem, está prejudicando a saúde mental, ou está prejudicando a saúde do relacionamento. E é importante a gente ver quando é hora de, finalmente, fazer isso acontecer. E a gente precisa entender que o namoro ele foi feito para acabar. Ou o próprio relacionamento mesmo, porque não deu certo, e tudo bem, tá? Tudo bem não ter dado certo. Ou ele vai acabar no altar, em um casamento, em uma aliança diante de Deus e diante dos homens. E vocês conhecem a minha história, vocês sabem o quanto que eu sou a favor de lutar por um relacionamento. Eu realmente sou. Muita gente vai falar, não, para que você está lutando por um namoro? E eu super respeito a opinião dessas pessoas que falam isso, e eu entendo também, porque realmente é um namoro, não é um casamento, né? A gente luta por casamento, de fato. Mas eu lutei muito para o meu namoro dar certo e para acontecer um casamento a partir dali. Porque eu sabia que o Senhor tinha um propósito muito grande na minha vida e na vida do Igor. E, modéstia à parte, a gente vê os frutos de tudo isso, né? Glória a Deus por isso. Mas eu precisei lutar. Eu não pude ficar acomodada ou eu não pude desistir quando as coisas apertaram, sabe? Não era o certo a se fazer. Por mais que fosse cômodo, eu quis terminar. Para fugir dos problemas, para finalmente ter paz. Sabe? Aquela paz de pensar assim, ai, cansei de lutar, agora vou ter paz. Mas é uma falsa paz. Você só desistiu no meio do processo. E eu não estou falando isso aqui para gerar culpa, arrependimento em você de ter tomado uma decisão. Porque eu sou a pessoa mais a favor do mundo de você superar.
e quem já escuta aqui os podcasts sabe, eu tô sempre falando sobre o quão importante é você superar um relacionamento que não deu certo. E não deu certo por um motivo. A gente sempre tem que pensar que teve uma razão por trás de não ter dado certo. Não foi simplesmente, vou terminar esse relacionamento aqui. Claro, pode ter sido imaturidade, pode. Pode ter sido uma sequência de erros, pode. Pode ter sido um posicionamento errado que você teve, de não, de repente, querer mudar, e aí isso cansa, desgasta um relacionamento, pode. O meu relacionamento quase acabou por falta de posicionamento, gente. Acontece. E é por isso que a gente precisa compreender que um relacionamento é uma construção. E a gente precisa sempre ter a consciência de que eu preciso ser uma pessoa melhor para o próximo. Eu preciso me tornar uma pessoa melhor para o próximo. Porque senão nenhum relacionamento que você entrar na sua vida vai dar certo. Sinto lhe dizer. Se você não está disposto a mudar, a deixar coisas para trás, buscar cura, buscar ser uma pessoa melhor, se tornar cada vez mais a pessoa certa para a pessoa com quem você está se relacionando, você nunca vai conseguir ter um relacionamento de sucesso, porque relacionamento é renúncia o tempo inteiro. E glória a Deus que o Senhor usa os relacionamentos como parte do nosso processo de nos tornar mais parecidos com Ele. E eu sou muito grata por isso, porque através do meu relacionamento, através de todo o sofrimento que eu vivi no meu relacionamento com o Igor, eu pude ser uma pessoa melhor para ele e para o Senhor. Eu poderia ser a pessoa mais chata do mundo se o Igor tivesse me aturado, mas graças a Deus ele não aturou. Ele se posicionou e falou assim, não. Comigo, não. Isso, não. Tá errado. Você não age assim, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Houve um posicionamento da parte dele de não aceitar certas coisas. Assim como eu também tive os meus posicionamentos de não aceitar certas coisas. Pausa pro cafezinho, fiquei um pouquinho com raiva. Amigas, eu não sei se vocês conseguem escutar as crianças no fundo do meu vídeo. Por quê? Porque eu moro num prédio e dá pra ver a área de lazer de todos os outros prédios. Então, sempre tem criança brincando na quadra, na piscina, e tem elas gritando o tempo inteiro que Deus dá, principalmente finais de semana e feriado. Então, se vocês escutarem vários gritos ou barulhos específicos, é por isso, tá bom? Continuando, o Igor também fazia muitas coisas que eu não poderia aceitar em um homem. E relacionamento é isso. Cada dia a gente constrói a pessoa que a gente quer se tornar dentro daquela relação. E isso vem das duas partes. Então, se só um lado está se esforçando muito para aquilo dar certo, o outro lado já desistiu, já acomodou, óbvio que pode ter esperança, mas realmente precisa ter a esperança, precisa ter um despertar daquela pessoa para fazer isso acontecer. Então, sim, gente, eu sou a maior fã de lutar por um relacionamento, porque eu lutei pelo meu relacionamento. Vocês sempre vão me ouvir incentivando vocês a lutarem também. Mas também é preciso entender quando é hora de deixar ir. Não porque você quer, não porque você se sente super pronta de fazer isso, às vezes você não se sente super pronta de fazer isso. Não porque isso não vai te afetar, claro que vai, mas porque você precisa, assim como as pontas do meu cabelo. Eu não queria cortar as pontas do meu cabelo. Afinal de contas, eu conseguia mascarar. Eu conseguia passar um creme aqui, um óleo ali e fingir que estava tudo bem. Mas a pessoa que tocava no meu cabelo sentia o quão danificado ele estava. Então, eu não cortei porque eu quis, mas porque eu precisava. O meu cabelo precisava disso. E quando a gente toma essa decisão, pode aparentar que é um erro, porque cai a ficha. Poxa, terminei com fulano e agora sou desamparada. O que vai ser da minha vida sem fulano? Nossa, eu achei que a gente ia casar. Ai, a gente estava noivo, a gente planejou tudo. E aí, nesse momento, você sente saudade. Você passa a pensar que você cometeu um erro, porque a ficha começa a cair, você sente vontade de voltar para aquilo que vocês eram, começa a vir muitas memórias na sua cabeça daquilo que foi bom, mas aí é que está o ponto, você só pensa naquilo que foi bom. Quando a gente termina um relacionamento e a gente passa por essa fase, que eu diria que é uma fase do luto, você só pensa naquilo que era bom de viver, mas você não pensa naquilo que te machucou, você não pensa naquilo que não deu certo, você não pensa naquilo que fez a decisão ser tomada. As memórias que vêm são só memórias maravilhosas, de momentos incríveis que vocês viveram juntos. Você sente saudade daquilo que vocês eram, daquilo que vocês poderiam ser. E aí é onde mora um problema muito sério, porque é nessa fase que a gente tende a projetar aquilo que poderia ser. E aí a gente entra nesse looping infinito de não superar a pessoa com quem a gente se relacionou. E isso pode te trazer muitas marcas, muitos problemas lá na frente, afinal de contas você nunca vai se sentir completa, porque você sempre vai pensar que a pessoa da sua vida era aquela que você terminou, mas na verdade, não. O Senhor tem coisas novas para você. Você vai querer se privar, porque você vai achar que você nunca vai encontrar alguém tão boa quanto essa pessoa,
Mas isso é tudo mentira que você mesma se conta. Isso não é verdade. Nesse momento de luto, você pensa: o que eu fiz de errado? No que eu errei? Ou então você começa a se culpar, porque às vezes a pessoa terminou com você. E aí você pensa: eu errei nisso. Eu tenho culpa nisso. Olha, é tudo culpa minha. Mas não é. Esse é um fardo que você vai se colocar, mas ele não é completamente verdade. Gente, um relacionamento ele é feito de duas pessoas, dois seres que fazem aquilo dar certo. Se esse relacionamento acabar, não vai ser unicamente culpa de uma só pessoa. Não existe isso. Existem muitos fatores que influenciam para um relacionamento não dar certo. Às vezes pode haver incompatibilidade entre vocês, às vezes podem ter interferências externas que culminaram para esse tipo de decisão. Às vezes você pode estar repetindo padrões que você aprendeu desde a infância, através da sua família, e a nossa tendência é repetir esses padrões que a gente vê. Então, de repente, a sua família é uma família totalmente disfuncional, desestruturada em relação a relacionamento amoroso. E a sua tendência é repetir a mesma coisa. Seus pais se divorciaram e aí sua mãe ficou assim assado e aí de repente você se vê na mesma situação que sua mãe. Porque de repente você age com os homens como sua mãe agiu com seu pai. Ou então você aprendeu dentro de casa que relacionamento é só briga, discussão, baixaria, quando na verdade não, relacionamento também pode ser leve. Óbvio que não vai ser isento de conflitos, de problemas, mas pode ser leve, pode ter harmonia entre vocês. Vocês podem lidar com os problemas de uma maneira tranquila. De repente você aprendeu que ter ciúmes é bom, ser dependente, emocionalmente falando, é aceitável, quando na verdade não é. Por incrível que pareça, tem gente que normaliza. Ciúmes, gente, ciúmes. Não é brincadeira, tá? Parece bonitinho falar: ai, Senhor, que ela seja ciumentinha. Isso é uma desgraça dentro de um relacionamento. Ciúme fala muito sobre insegurança. Tem que entender o que está por trás disso. E quando você repete esses padrões que você aprendeu, que você viu na sua vida, pode te prejudicar. Mas aí você entende que não existe um único fator culpado nessa situação toda, são vários fatores que culminaram a esse acontecimento. Então, não se culpe. Entenda que essa decisão de ter acabado, de ter terminado, foi o melhor que poderia ter acontecido para você e para o próximo, para que vocês possam se tornar pessoas melhores, emocionalmente saudáveis, para aquilo que o Senhor verdadeiramente tem para vocês. E trazendo a alusão para o meu corte de cabelo, quando eu cortei, eu fiquei aliviada. Eu pensei: nossa, finalmente cortei essas pontas que estavam horríveis, tenebrosas, pavorosas. Estava fazendo mal para a saúde do meu cabelo. Mas depois que a ficha caiu, eu pensei: putz, para que eu fiz isso? Para que eu fui cortar? Será que eu não poderia ter resolvido o problema? Ao invés de ter cortado? Mas será mesmo que você poderia ter resolvido esse problema? É um peso que você não deve se colocar. E eu tentei ao máximo não me colocar esse peso, porque eu já comecei a pensar: nossa, mas eu poderia ter ido no salão e feito isso aqui. Nossa, mas eu poderia ter feito uma equitação antes aqui de cortar. Nossa, mas eu poderia ter nutrido esse cabelo. Nossa, mas eu poderia ter hidratado esse cabelo. Para que fui fazer isso? Eu poderia ter salvado ao invés de cortar. Mas quem te garante que, de fato, você teria salvado esse cabelo? Quero dizer, esse relacionamento. Não tem garantia. Nunca poderemos saber. Por isso que quando eu vou aconselhar alguém que terminou o relacionamento, eu sempre tenho que falar para essa pessoa: supera. Porque você precisa deixar essa pessoa aí. E é muito difícil porque a pessoa ainda está amando. Então, ela não vê nenhuma saída, ela não vê esperança de nada a não ser voltar o relacionamento, a não ser algo ser restituído. E isso é muito prejudicial porque quando você tem esperança de algo ser restituído, você perde a oportunidade de fato ser curada pelo Senhor naquele processo. Você não se abre para aquilo que o Senhor vai fazer na sua vida através dessa situação. Você só quer aquela pessoa de volta. Você só fica preso naquilo que você tinha com ela. Você não deixa ela ir. Você sempre fica ali alimentando algo que não vai acontecer. Deixa eu te falar uma coisa. Você não perde em superar um relacionamento. Em nada. Em nada. Você só ganha porque você se torna uma pessoa melhor. Você tende a buscar o Senhor em primeiro lugar. Afinal de contas, você ficou sem nada. Porque você depositava todas as suas esperanças, toda a sua identidade, todas as suas emoções nessa pessoa. Então, a única opção que você tem é Cristo. Então, você passa a buscar o Senhor de uma maneira mais intencional. Então, só tem benefícios em superar um relacionamento. Por mais que seja difícil. Eu sei que a gente passa pelo luto ali de: poxa vida, acabou,
Por que fiz isso? Por que eu não lutei? Por que tal coisa? Por que tal coisa? Por que tal coisa? Mas você perde, e muito, se você permanece presa emocionalmente a alguém que não faz mais parte da sua vida. Você impede de Deus fazer coisas preciosas em você e através de você. Ou, de repente, você perde até de conhecer a pessoa que Deus verdadeiramente tem para você, porque você está presa lá em fulaninho, porque você ama o fulaninho. E eu sei que é difícil ouvir isso, mas quando a gente entende isso na totalidade, a gente flui muito mais. A gente avança no evangelho muito mais. Porque agora você tem a oportunidade de fazer as coisas certas. Eu agora, depois que cortei as pontas do meu cabelo, tenho a oportunidade de cuidar dele da maneira certa, que eu não cuidei antes e deixei chegar no ponto que chegou, a ponto de cortar o dobro do que eu teria que cortar se eu tivesse feito a manutenção. A partir do momento que eu cortei, um mar de possibilidades se abriu na minha frente, porque aí eu me posicionei. Agora, eu vou cuidar das pontas do meu cabelo. Eu vou hidratar, eu vou nutrir, vou testar coisas novas. Eu fiquei ansiosa o dia inteiro que Deus deu, quando eu cortei meu cabelo. Eu fiquei vendo, gente, sem brincadeira, as fotos antigas no meu celular, de quando ele era grande, para comparar como era antes, como é agora, se eu cortei muito, se eu cortei pouco. Meu Deus, como era mesmo essas pontas? Será que realmente estava tão ruim assim para eu ter feito isso? Inúmeras coisas se passavam na minha cabeça. O coração chega a sair pela boca daquela decisão que eu tinha tomado. Mas no final do dia, eu precisei acordar. Eu precisei dar um start assim, me olhar no espelho e me amar novamente. E me enxergar novamente com aquela nova veste, com aquele novo cabelo, com aquele novo ciclo que se iniciava na minha vida. Eu estava me vendo ali de forma diferente, com outros olhos, com olhos de novas possibilidades. Um penteado tal, eu poderia agora cuidar dele com mais frequência, por quê? Porque ele estava mais curto, mais bem cuidado, poderia fazer mais penteados nele, afinal de contas ele não ia embaraçar tanto, porque as pontas ruins já tinham saído. Vocês entendem que só tem benefícios, por mais que seja difícil? E eu pude me ver bonita de um jeito que eu não tinha me visto antes. Porque eu só me imaginava com um cabelo grande, com aquelas pontas horrorosas. Eu abri espaço para me descobrir de novo, com o cabelo curto. E agora eu posso cuidar dele de maneira muito mais livre, muito mais aberta, sem me custar tanto de repente. Porque eu poderia ter deixado as pontas e ter comprado um monte de produtos caríssimos para tentar salvá-lo. Mas quando algo já está destruído, não há produto caro que conserte. E a solução é cortar mesmo. E obviamente que tomar essa decisão de cortar não resolveu todos os meus problemas. Eu ainda, sim, vou ter que fazer manutenção, eu ainda sim vou ter que gastar dinheiro no salão para poder recuperar ele, porque são muitos anos de descuidos. Assim é com um relacionamento. Não vai resolver todos os seus problemas você terminar. Você vai ter que buscar o Senhor, você vai ter que se entregar para o Senhor, você vai ter que se descobrir novamente nele, entender que Ele é tudo que você precisa, que você é suficiente nele e que você não precisa de mais nada. Você vai ter que fazer as manutenções, oração, leitura da palavra, jejum, congregar, estar perto dos seus irmãos que te acolhem, que te apoiam. Isso tem um custo. Assim como eu ir para o salão agora, periodicamente, vai me trazer um custo. Mas eu prefiro, depois de ter aprendido isso na pele, ir lá e pagar aquilo que precisa ser pago, do que empurrar algo com a barriga e depois sofrer muitos danos. E aquilo que poderia ter me custado só uma porção ali no salão, agora vai me custar muita coisa. Muita espera, muito tratamento, muito cuidado, enfim. Assim é também nos nossos relacionamentos. Então, amigas, nem tudo que você corta é uma perda na sua vida. É uma oportunidade de você se transformar. É uma oportunidade de você viver algo novo no Senhor e deixar com que Ele guie os próximos passos da sua vida com muita intencionalidade da sua parte. Porque Deus faz tudo menos a sua parte. Então você precisa permitir isso acontecer e se posicionar para isso acontecer. Então, para a gente terminar, eu te pergunto: o que Deus pediu para você cortar da sua vida que você ainda mantém? Por apego, por dependência, por achar que você não sobrevive sem, porque essa pessoa pode ser fonte da sua alegria, do seu prazer. Eu digo com todas as palavras, não vale a pena você manter algo que o Senhor já pediu para você soltar. Os danos são maiores e ainda te impede de fluir naquilo que Deus verdadeiramente tem para sua vida. E é isso, amigas. Eu espero que vocês tenham amado esse episódio. Eu amei fazer ele aqui com vocês e trazer um pouquinho dessa minha experiência que eu tive essa semana com o Senhor a respeito do meu cabelo. Se você estiver vendo pelo YouTube,
que você achou do meu cabelo? Me conta. Lembrando que eu já tô com 3 dias dele lavado, então ele já tá super frisado, porque eu não durmo com touca de cetim, esse tipo de coisa, porque meu marido não gosta. Mas amanhã já é dia de manutenção nele, já é dia de cuidado. E é assim que eu vou mantendo para que ele cresça saudável. Agora sim ele vai poder crescer saudável, porque eu cortei aquilo que fazia mal. Eu espero que esse episódio tenha abençoado a sua vida, tenha te feito pensar e tenha te ajudado aí nesse processo, caso você esteja passando por ele. Eu imagino que não deve ser fácil. Que o Senhor te encontre, acalente seu coração, conforte seu coração e que você venha viver experiências incríveis junto com ele, porque ele é seu amigo, noivo e ele é tudo o que você precisa. E nele podemos nos satisfazer pessoalmente, emocionalmente, falando, em todos os aspectos da nossa vida. Um super beijo pra você e eu espero você no nosso próximo episódio pra gente tomar muito cafezinho juntas, amigas. Tchau!